O que está por trás do Hair, obviamente, é o cristianismo. Isso é a coisa mais fundamental que tem na peça. Essa é a grande sacada deles, daquele momento, de terem tido esse start, misturar a história de Cristo com Shakespeare. E eles entenderam que a grande força daquele movimento que estava surgindo naquela época era o resgate dos valores de Cristo. E se você imaginar, toda a história de Cristo é muito psicodélica para hippie, né? Tem anjo, tem um monte de coisa, tem pão que vira vinho, tem vinho que vira água, água que vira peixe, é tudo em transformação e é tudo em movimento. O Aquárius nada mais do que é um anjo da Anunciação. O anjo da Anunciação de uma nova religião, de uma nova era, precisa ser cantada por uma minoria, precisa ser cantada por uma negra e precisa ser cantada por uma mulher. Quando a lua entra na casa 7 e Júpiter chegar em Marte. Quando você põe uma minoria como um anjo da Anunciação, tudo a partir daquilo é diferente. Acaba o Aquárius, entra o Berger. Tem uma brincadeira, né? João Batista, o B de Berger, o C de Claude, é Berger de Batista, Claude de Cristo. O que o João Batista procurou a vida inteira e quando ele encontrou, de uma certa forma, ele recrite? Ele está procurando quem? Ele está procurando a dona dele. Ele está procurando a Madonna, Maidona, juntando as coisas psicodelicamente, ele está procurando a Maria, que é uma virgem de 16 anos. Once upon a looking for down the time, there was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, looking for Madonna. Então, assim, essa tribo foi batizada por esse João Batista, veio o anjo da Anunciação, tomaram essa droga, eles chegaram aonde? Eles chegaram num lugar interessante. A gente já acredita em alguns preceitos, a gente já tem um cara que batizou, a gente chegou num estágio interessante através dessas drogas, a gente precisa de um padre, né? Um pouco a figura do Pedro, de um dos apóstolos, que fundamenta o movimento do cristianismo, mais tarde que acaba virando catolicismo, numa figura absolutamente hippie. Nos proteja a minha mãe. Né? A figura do Uffe talvez seja o mais hippie de todos, é o que tem um discurso mais hippie, é o que fala do amor, é o que fala da florzinha, é o que tem ingenuidade, é o que tem ambiguidade, né? O hippie é ambíguo por natureza, ele deixou o cabelo crescer, uma mulher de cabelo comprido e um homem de cabelo comprido de costa é irreconhecível, porque é determinante, é uma figura ambígua em todos os sentidos, ele é casto e ele é pecador, não é homossexual, mas tem atração, então tudo nessa nova religião poderia tudo, né? Então, qual é a primeira missa em latim que esse Pedro, apóstolo, ou esse novo pregador faz? Ele fala sobre o sexo, que é o maior de todos os tabus dentro da religião. Qual era a outra pregação que naquela nova religião teria que ser falado imediatamente? Era o racismo. Então, assim, é óbvio que um novo pregador dentro desse parâmetro teria que ser um negro. Teria que ser um negro que a primeira coisa que faz é falar dos xingamentos, ele se coloca ao contrário. Ele fala, olha o que vocês me xingam. E assim, ele está para a plateia dizendo, esses são os apelidos que vocês me dão. Resolvido o problema sexual e resolvido o problema racial, aquilo poderia dar frente para a entrada do Salvador. Então, a partir daí, ele fala, um cara que acredita em Deus e que Deus crê nele. Ele já estabelece um outro tipo de relação. Não é que eu acredito em Deus, todo mundo acredita. Agora, Deus crê em mim, é uma outra relação. That's me, that's me, that's me, that's me, that's me, that's me. Né? Estabelecendo isso, então, a gente já tem todas as cores para formar essa nova era.